Continuando o nosso exemplo, vamos então preencher como ficaria a análise de falha no passo 4. Lembra que a gente deve começar sempre pela coluna 2, modo de falha, que corresponde à coluna 2 do passo 3. Então, lá no passo 3, a função era prensar a bucha sinterizada até atingir a posição axial da carcaça do motor. E a característica do produto era a folga máxima conforme desenho. Então, o modo de falha é uma negativa daquela função. Então, o que vai ser o modo de falha? Posição axial da bucha sinterizada não é atingida, provocando folga maior do que o especificado. Bom, se isso acontecer, isso vai gerar um efeito. O efeito está relacionado à função do item do processo, na sua planta, planta de envio e no usuário final. Então, como que ficaria isso em relação à sua planta? Então, internamente na nossa planta, a folga é muito pequena para montar o induzido sem potencial de danos. Vai ter um inconveniente. Na planta de envio, montagem do motor na porta do veículo requer força de inserção adicional com potencial danos. E o usuário final? Vai acontecer que o tempo de abertura e fechamento automático do vidro vai ficar muito longo. Bom, já identificamos o modo de falha, já identificamos os efeitos na sua planta, planta de envio e usuário final. Agora, a próxima etapa é a gente identificar as causas. A causa está relacionada à função do elemento de trabalho do processo e a característica do processo. Então, se a gente estava trabalhando com o elemento de trabalho era o operador, e nós dissemos que o operador ele deveria posicionar a bucha na prensa até a bucha atingir um determinado local, ele usaria para fazer isso um gabarito. Então, qual é a causa que pode ter gerado uma folga maior na bucha? Então, vamos ver. O operador posicionou a bucha incorretamente, ele não colocou a bucha no local correto. Se você pensar na prensa, a prensa devia baixar até chegar na posição axial definida. Qual que é a causa se a gente estivesse pensando na prensa? A causa é a máquina parar antes de chegar no final. Então, ela não atinge a posição axial. Lembra que, nesse passo 4, nós estamos estudando o modo de falha, que gera um efeito, e por que o modo de falha acontece? Por causa das causas que aparecem nas funções dos elementos de trabalho que nós analisamos no passo 3.